Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um momento de aprendizado. Vamos nós, aos nossos internautas também, sejam bem-vindos. Pedindo de coração que curtam, compartilhem, comentem. Estamos aqui de coração aberto para sugestões, opiniões, o que for, vamos aprendendo sempre. Esse sábio conselho é levar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes um invólucro terrestre. Estamos hoje aqui, dia 6, estamos com o tema central do mês, Centro Espírita, o Educandário de Luz, tema do mês. E o subtema de hoje, os ensinos de Jesus, à luz da doutrina espírita, com o nosso palestrante Josnei Castilho. Seja bem-vindo e vamos aprender. Juntos, né? Eu também. Todos me ouvem? Eu não gosto muito de usar microfone. Porque para aqui é melhor. Tudo bem. É melhor. É melhor para gravação. Para a gravação. Oh, que pena. O negócio é só a gravação. Vamos ajudar. Com certeza. É uma satisfação enorme estar com todos aqui. Que a paz do Senhor nos abençoe agora e sempre. Eu sempre digo, quando estou aqui, que é uma satisfação muito grande, principalmente por conta da questão histórica. Meu velho pai esteve nos momentos de formação deste núcleo aqui, lá na década de 80, participou, eu próprio participei, e remontando as minhas memórias, logo quando me foi passado o tema, já há alguns meses atrás, eu me recordei de uma situação em que eu, ainda frequentando a Juventude Espírita Manuel Miranda, que era a juventude da própria Federação Espírita da Bahia, onde fiquei durante muitos anos, desde que chegamos aqui à Bahia até a minha ida para a Academia de Polícia Militar. Eu cheguei aqui com 12 anos e aos 18 já estava na academia. Esse período todo eu fiquei na Juventude Espírita Manuel Miranda. E em um desses anos lá, na década de 80, não vou dizer bem o ano, nem para não dizer a idade, você descobrir a minha idade. Em um desses anos houve um congresso espírita no antigo centro de convenções, esse que está desabando agora. E neste congresso espírita, nós íamos, os jovens frequentadores da juventude dos diversos centros e da federação, iam para ajudar na organização, enfim, na recepção das pessoas, atender telefones e etc. Conduzir as pessoas lá. E naquela época estavam surgindo os primeiros momentos das transcomunicações. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Isso começou lá na década de 60, na verdade. Mas aqui no Brasil começou-se a estudar a partir do início dos anos 80, final dos anos 70, e ali em meados dos anos 80, em um dos congressos espíritas, patrocinados pela Federação Espírita da Bahia, tinha em um auditório lá específico, o tema era a transcomunicação. A transcomunicação é a utilização de aparelhos eletrônicos. À época nós só tínhamos televisão e rádio, a utilização de técnicas e de equipamentos eletrônicos para se receber comunicações dos espíritos. Então, em algumas situações já estavam se conseguindo mensagens mesmo. E aquilo me interessava muito, aquele tema. Não sei se os coronéis, os senhores se lembram desse boom que deu sobre a transcomunicação, etc. Depois
caiu no esquecimento, parou-se de... Eu não sei se ainda há estudos, eu também não me aprofundei mais nisso, mas eu não quero... Não é isso que eu vou falar. Dentro dessa reunião, eu me inscrevi para participar, porque eu tinha interesse em saber como é que os espíritos se manifestavam, ou poderiam se manifestar, pelos aparelhos eletrônicos. Então, aí começaram a falar, tinha uns técnicos lá, mostraram gravado em fita cassete ainda, algumas palavras assim balbuciadas em meio a um chiado que havia sido gravado, colocando-se o rádio nas ondas curtas, shortwave, e equipamento level, UHF, enfim, fizeram lá uma explicação e eu fiquei muito com aquilo ali, muito animado com aquilo ali, até que em determinado momento, e aí virou um discurso de todos os painelistas, depois desta primeira fala, quando alguém disse assim, brevemente, não precisaremos mais de centro espírita. Esta frase demoliu em mim a vontade de sequer estudar esses eventos, esses fenômenos. Não era concebível, como ainda não o é para mim, que não exista isso aqui, que não exista o calor humano, que não exista um local onde se coordenem as ações filantrópicas, que não exista um lugar onde nós nos reunamos para estudar a palavra de Jesus fisicamente, nos olhando nos olhos, que não exista um lugar onde nós possamos vir aqui e manifestar a nossa mediunidade através da comunicação direta entre espíritos encarnados e desencarnados. Aquilo foi, e eu me recordo que fiz uma intervenção solicitando uma pergunta e disse, e a filantropia, como ficará? A tendência com essa modernidade será a extinção dos centros espíritas, eles se tornarão obsoletos. Poxa, eu fiquei muito desapontado com isso. Acho que há espaço para todo tipo de desenvolvimento da doutrina, desde que um não queira destruir o outro. E a casa espírita tem um papel preponderante em nos aglutinar aqui, em nós trocarmos energias, em nós revermos amigos, em nós nos cumprimentarmos, em nós fazermos perguntas, sanarmos as nossas dúvidas, estarmos aqui com a nossa contribuição para o trabalho. Tenho certeza que existem vários trabalhos filantrópicos patrocinados aqui por esta casa, cujas pessoas ajudam a desenvolver. Estão vendo ali várias pecinhas tricotadas ali, para que sejam, imagino eu, distribuídas ou vendidas para arrecadar, para se comprar alimento, enfim. Isso aqui é muito necessário. Por isso esse tema é importante. E nós vamos, o tema central, né, que é o centro espírita, como o catalisador disso tudo, e esse tema em particular. Jesus veio ao mundo, um espírito daquela categoria. Agora vamos finalmente entrar no tema. Pois bem, ele veio ao mundo, depois, o espírito desta categoria, que hoje nós sabemos que é o gerente do nosso órgão, ele veio ao mundo para nos trazer uma mensagem. Mas vejam, ele era, vou fazer uma analogia para todo mundo compreender, como para mim é muito mais fácil entender analogamente. Então eu uso isso muito nos meus bate-papos. Ele era um pós-doutor, um pós-doc, um PhD, que veio dar aulas para crianças da alfabetização. Então ele está num patamar muito elevado e nós, pensem, se hoje ainda somos assim pequenininhos em termos de conhecimento, de desenvolvimento cultural, principalmente o cultural espírita, cultural espiritualizado, estamos ainda tão pequenininhos, imaginem há 2000 anos atrás. Hoje eu acho até que se ele viesse falando de reencarnação, muitos de nós iríamos compreender em virtude das sucessivas encarnações que já tivemos e a vivência que poderemos, que certamente tivemos com algum conceito desta natureza. Se nós aqui, todos aqui presentes, certamente já tivemos algum contato com o Espiritismo, porque uma encarnação não é suficiente
para que todo aquele conhecimento arraigado, baseado em crenças limitantes, pelos quais passamos em outras encarnações, seja modificado. Então, com uma encarnação só, não dá para aceitar de súbito, de pronto, o Espiritismo. Então, certamente, nós já tivemos algum contato com o Espiritismo em outras vidas, e agora estamos aqui desenvolvendo este conhecimento em nós, e principalmente praticando o conhecimento. Então, vejam, ele era um pós-doutor, PhD, e veio dar aulas para crianças da alfabetização. Então, ele não podia falar a linguagem dos PhD, dos pós-doc. Não podia, porque nós éramos crianças na alfabetização. Ele tinha que falar uma linguagem que nós pudéssemos entender. E o que ele optou por fazer? Ele optou por conversar conosco por parábolas, que é exatamente aquilo que me ajuda a aprender. Eu preciso da analogia. Quando alguém compara algo que quer me ensinar com alguma coisa que eu conheço, que já existe, ajuda a minha compreensão. A mesma coisa lá antigamente, há 2000 anos, digamos assim, para os mais sortudos, o quê? 10 encarnações? Talvez, um pouco mais. Aqui neste planeta, segundo Joana de Ângeles, todos nós temos em média 200 encarnações neste planeta aqui. Desde que ele se tornou um planeta habitável. Tá? Desde que ele se tornou um planeta habitável, umas 200 encarnações, lembrando que já houve uma mudança planetária de planeta primitivo para planeta de expiação e provas. E agora estamos em outro caminho de mudança para um planeta de regeneração. Pois bem, em 200 encarnações, quando nós chegamos lá, 2000 anos atrás, não tinha como Jesus chegar aqui e falar de reencarnação, de lei de causa e efeito, que são assuntos mais para o pós-doutor do que para o aluno na alfabetização. Então ele trouxe para nós seus ensinamentos de formas alegóricas, através de parábolas. E isso gerou uma gama de possibilidades de interpretações, que acabou, ao invés de ajudar, acabou atrapalhando a humanidade, no sentido de que um interpreta de uma maneira e acha que está certo. O outro interpreta de outra maneira e acha que, por sua vez, está certo. Todos querem estar certos e acabamos nos esquecendo da mensagem verdadeira de Jesus, que ele próprio resumiu em apenas 2 leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele fez isso lá para aqueles entes que estavam lá ainda na alfabetização. Mas hoje, nós não estamos mais na alfabetização. Hoje nós temos a tecnologia, hoje nós temos acesso à informação muito rapidamente, o que diferencia a nossa capacidade de entender. Então nós vamos conversar sobre o que Jesus disse à luz da doutrina que nós professamos. E é justamente isso aí, nós estamos buscando compreender esta interconexão entre a moral cristã e os ensinamentos espíritas. A moral cristã foi a moral que nos foi deixada por Jesus Cristo e o que o Espiritismo nos diz sobre isso. Eu vou fazer um desafio aqui, quem quiser participar, venha conosco. Cite uma citação, uma frase de Jesus. Quem se arvora? Qualquer uma. Orai e vigiar. Pois bem. Orai e vigiar. Mais alguém? Quer dizer alguma outra? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Exatamente, olha só. Essa chegou a me arrepiar. Deixai vir as minhas criancinhas. Que maravilha. Todos nós aqui, até os tímidos, estou vendo os 3 aí com a vontade de falar, mas fica se contendo por conta da timidez. Todos nós, até os tímidos, se eu apertar o juízo, vai me dizer uma frasezinha de Jesus. Jesus é um ente, um ser que está dentro de nós, sim ou não, meus irmãos? Sim. Ele está dentro de nós. Significa dizer que nós sabemos o que é que ele quis dizer para a humanidade. Não sabemos? Se a gente acredita no céu e no inferno,
na reencarnação, na geena, no juízo final. O que isso tem a ver com Jesus, meus irmãos? Ele falou em céu e inferno, ele falou em direita e esquerda de meu Pai, estar comigo com meu Pai no céu, mas não falou de inferno, de céu, como destino fatalístico, e muito menos falou em punição, no Deus vingativo, no Deus maltratador. Ele não falou isso. O nosso objetivo hoje é compreender essa profundidade do que ele falou, mas principalmente a coerência. Jesus foi coerente do início ao fim, para que a gente desmistifique esse Jesus que todos nós temos dentro de nós. Vamos desmistificá-lo, para que ele não continue a ser esse imaginário limitante que muitos acham que ele é. Então vamos lá, ele foi o mestre por excelência. Ele é conhecido como mestre porque ele veio ensinar. A gente não chama os professores daqui da vida da gente, que estão conosco no dia a dia, nos dando aula, a gente não chama de mestres, não é? E aquele professor que vai ali e faz um curso de especialização, ele se pós-gradua, depois ele faz um mestrado, depois ele faz um doutorado, tudo isso, em tudo isso aí ele tem professor, e esses professores ajudam a desenvolver mais os seus conhecimentos. Mas o que é que precisa, meus irmãos, para se desenvolver o conhecimento? Nós precisamos querer desenvolver este conhecimento. Eu quero melhorar na profissão, aí eu vou ali e faço um curso para poder adquirir mais conhecimento, para melhorar a minha profissão. Eu opto por aprender para poder melhorar. Por que isso não se dá com o cristianismo, meus irmãos? A gente vem para o centro espírita, assiste a uma palestra, ou vem tomar um curso, aqui tem o Oeste, tem um estudo sistematizado aqui, pois é. A gente vem aprender o espiritismo aqui, e a gente não introjeta, não coloca dentro da nossa mente, que estamos fazendo um curso para melhorar no trabalho. Qual é o nosso trabalho, religiosamente falando? Viver neste mundo. Ah, mas para melhorar o meu salário, eu vou ali, faço um curso, levo a sério, aprendo, chego cá no meu trabalho, desenvolvo, aí melhora meu salário, beleza. Mas eu venho fazer o ESD aqui, aprendo o espiritismo e não coloco na minha cabeça que é para melhorar a minha ação no meu trabalho, que é viver. E o que é viver neste mundo, segundo Jesus? Amar a Deus e amar ao próximo. Ué, então eu venho fazer um curso de pós-graduação aqui, venho fazer um ESD, eu venho aprender mediunidade, eu venho aprender, seja lá o que for que o centro aqui proporcione, qualquer formação que seja na área espírita, eu venho fazer e não entendo que é para me melhorar, para eu ser melhor no trabalho. Ué, então alguma coisa está acontecendo de equivocada. Ah, é só conhecimento, não, só vou lá para ter conhecimento. E aí quando chega aqui, fica achando que já sabe. Porque na verdade já viveu uma outra encarnação e é bem capaz que já saiba mesmo. Tem gente que lê uma vez só um texto espírita e já explica sobre ele facilmente. É óbvio que isso vem de outras encarnações. Aí vem aqui para o curso espírita e acaba não colocando dentro do coraçãozinho de que todos os cursos que a gente faz na nossa vida é para melhorar o nosso salário. E o nosso salário neste mundo aqui é as benesses que Deus dá por sermos pessoas boas, que amam a Deus e que amam ao próximo. Faz sentido o que eu acabei de dizer, meus irmãos? Pois é porque a gente tem que levar a sério tudo, principalmente quando se trata do mais importante, porque afinal nós somos espíritos, nós não somos esse corpo aqui. Eu, por exemplo, não vou ser bonito, assim, lindo para sempre. Esse corpo vai morrer, eu posso nascer em outra encarnação feio, porque nessa eu vim lindo, né? Mas eu posso vir feio na outra encarnação, né? Isso aí é mutável. O que é que não muda, meus irmãos? O que eu vou levar daqui como aprendizado e como experiência, que se eu fiz o curso, se eu fui espírita, tenho obrigação de melhorar o meu desempenho no trabalho, que é viver.
O Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma moral. Essa moral também pode ser entendida como religião. Religião é aquilo que religa. Religare vem para nos religar a uma moral comportamental. A moral espírita, ela é comportamental e é baseada em ações. Qual é o lema da doutrina espírita, meus irmãos? Fora A caridade, Pronto. O problema seria nós dizermos definir o que é caridade. Muita gente acha que é botar a mão no bolso, está sobrando ali umas moedinhas, toma meu filho, não dá nem bom dia, bota a moedinha lá. Tem outros que acham que a caridade você percebe um amigo acabrunhado ali, tristonho, eu perco o microfone que eu não estou acostumado a usar. Aí tem um amigo acabrunhado ali, a gente vai lá, acalenta, dá um abraço, o que você tem? Conversa com ele, bate um papo, dá um sorriso. Tem uma pessoa triste, a gente conta uma piada, dá um sorriso, abraça, levanta o astral daquela pessoa. Tem gente que acha que isso é caridade. Tem gente que acha que a caridade é abraçar o necessitado, saciar-lhe a fome. Tudo isso aí é caridade, meus irmãos? É. E alguma dessas que eu falei foi diferente de ação. Mesmo que seja uma palavra amiga que eu dê para alguém, eu estou praticando uma ação. Eu estou fazendo um ato. Eu levantei de onde eu estava para fazer alguma coisa, porque a moral espírita, ela é de ação. Não é apenas de contemplação. Não nos basta, eu acredito em Deus. Não é bastante. Para o espírita, não é bastante. Para o espírita, impõe-se a ação. A ciência é um conhecimento, meus irmãos. Então, o espiritismo traz o conhecimento para nós. E ele nos diz assim: espíritas, amai-vos, instruí-vos. A gente tem que se amar, mas tem que se instruir. Tem que estudar a doutrina. Eu estava conversando aqui com a nossa irmã agora há pouco. E a gente conversando sobre o centro que a gente frequenta, eu disse ela lá nas doutrinárias, em torno de 20, 30 pessoas. Ela, por aqui tem um pouco menos, tal. Mas o grande problema, eu arrematei dizendo assim, essas 20 e 30 pessoas são as mesmas pessoas desde quando eu cheguei lá. Não são pessoas diferentes. E aí a gente comentou sobre nossos irmãos evangélicos. Eles saem com a Bíbliazinha deles embaixo do braço ali, de porta em porta, pregando, levando um santinho, uma mensagem edificante. Batem aos domingos nas nossas portas, pedindo permissão para entrar e conversar conosco sobre o Evangelho. Já aconteceu isso com alguns de nós aqui? Comigo já, várias vezes. Já aconteceu? Pois é. Então eles estão arrebanhando. Eu acho isso ótimo. Entre não ter nenhuma fé e ter uma fé, qualquer que seja ela, tenha a fé. Mesmo que ela induza alguns pequenos equívocos, se a caridade for praticada, não importa o rótulo de quem praticou. Importa, meus irmãos. E daqui a pouquinho, o Espiritismo mesmo nos diz, daqui a pouquinho não vai ser necessária uma religião aqui no planeta, porque nós vamos nos amar de verdade, então vai ser desnecessário seguir um rito. Para se amar não precisa rito, o que precisa é decisão. E a ciência nos traz o conhecimento para isso. E a filosofia, meus irmãos? A filosofia é o que nos faz pensar. O que é que nos faz tomar uma decisão? Diante de qualquer situação, apresenta-se uma situação em sua frente. O que é que te faz tomar a decisão? E agora eu vou analisar. Qual caminho eu escolho para essa forma? Se eu for por aqui, eu posso fazer dessa forma, fazer assim. Mesmo que essa tomada de decisão ocorra em 2 segundos, porque muitos de nós decidem num rompante. Toma a decisão sem pensar. Não é sem pensar, porque o cérebro é muito mais rápido do que 1 segundo, não é? Mas vamos lá. Muitos tomam a decisão assim, intempestivamente. Outros já pensam, já amadurecem. Outros ainda procrastinam
não. Esperam, recuam, fazem que vai, não vai, acaba indo, daqui a pouco não vai de novo, ficam na dúvida por receio. Mas em todas as vezes, em todos os pensamentos, quais são os fatores que nos impõem em nossas decisões? A nossa percepção moral, em primeiro lugar, o que a gente acha que pode moralmente fazer, e a nossa força de vontade. Sim ou não, meus irmãos? A força de vontade nos impulsiona e a moral nos limita. É isso aí que a filosofia espírita nos impõe. Então, esses 3 fatores são preponderantes para nós entendermos todo o seguinte em relação a Jesus. Principalmente com relação ao cristianismo que nós dizemos seguir, e precisamos ter cuidado com isso. O Espiritismo se apresenta como uma renovação do cristianismo. O cristianismo veio ali até 1860, 57, não foi o primeiro livro do Kardec? 57. Até 1857, o cristianismo veio até ali, passando por muitos perrengues. Muitos, eu poderia citar vários aqui, mas eu vou citar uma grande mácula da humanidade, que foi a Santa Inquisição. Isso tudo veio abatendo o mundo, porque matava-se em nome de Deus. Ou como isso abateu o cristianismo. As pessoas ligadas ao cristianismo pelo medo de morrer, em primeiro lugar, porque também se mantinha a fé pelo medo. Se não for cristão, vai para o inferno. É um herege, se for excomungado, nunca mais vai ter uma chance neste planeta. O Espiritismo veio para mudar esta concepção, porque o Espiritismo lançou um negócio chamado fé raciocinada. Então, agora, para a gente ter fé, precisa raciocinar. E as dúvidas, o Espiritismo se arvora a responder. Vamos lá, então, o Espiritismo veio mudar essa concepção, ele está oferecendo uma nova perspectiva sobre os ensinamentos de Jesus, onde a gente não vê apenas a parábola, a gente vê o que estava por trás dela, para poder entender, e eu vou destrinchar alguma delas aqui, mais tarde um pouquinho. Os pilares do ensino de Jesus na visão espírita, quais são eles? A paternidade e o amor de Deus. Quando eu era pequenininho, o tamanhozinho desse garotinho aí, como é o seu nome? Como é o nome desse garotinho? Como é o seu nome, bebê? Seu nome? Hugo? Igor. Nome forte. Isso aí, Igor. Bacana seu nome, viu? Quando eu tinha a sua idade, você tem o quê? Tem uns 7 anos, Igor? 7, né? Olha só, já vou jogar na Mega Sena. 07. Mega Sena da virada. Eu vou jogar isso aí. Quando eu tinha a sua idade, Igor, o pessoal perguntava para mim assim: como é Papai do Céu? Como é Deus? E eu dizia: Deus é um velhinho de barba branca, grande, com um vestidão branco, um cajado na mão, os cabelos compridos, com um óculos assim na ponta do nariz redondinho. Nós tínhamos essa capacidade de materializar Deus. Essa é uma tendência humana, meus irmãos. Lembram-se de Tomé, o apóstolo? Lembram-se que quando Jesus veio transfigurar-se, materializar-se ali para os discípulos, ele quis tocar, porque senão não acreditaria. É da natureza humana. Hoje, nossa fé não nos impõe mais vermos para acreditar, porque a lógica, através do Espiritismo, nos convence. E quando não convence, a gente vai ali numa mediúnica e conversa com o papai, conversa com a mamãe, não é? Ainda por necessidade do reforçamento da fé. É uma característica humana. Então eu via, viu, o Papai do Céu assim, dessa maneira. Hoje, nós entendemos que Deus não é mais aquele ente materializado, humanizado, personificado. Ele deixou de ser um ente antropológico. Ele agora, ele é uma energia, é uma inteligência. E o Espiritismo veio dar esta concepção do verdadeiro Pai, porque a lógica
da justiça divina estava em bancarrota, estava sendo destruída. Quando as pessoas viam uns nascerem cegos e outros enxergando. Quando as pessoas viam uns nascerem aleijados e outros perfeitos. Poxa, é uma vida só, uma corrida, para o céu e para o inferno. E aí Deus, o Pai de infinita pureza e bondade e sabedoria, botar uns aleijados e outros bons. Ué, como é? Eu particularmente aqui, o Castilho, o Josnei, eu tenho 6 filhos. Tudo que eu dei para a primeira filha, hoje o caçula também tem, e até algo mais, porque na verdade as condições vão melhorando e a gente vai dando mais. Mas eu quero que todos tenham a mesma coisa. Eu não crio distinção entre os meus filhos. Será que eu sou um pai melhor do que Deus? Então o paternalismo de Deus foi modificado pelo Espiritismo. Nós passamos a entender a verdadeira justiça de Deus. Não é a graciosidade de Deus. Se errou, castigo. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Alguns até seguem nos castigos, batendo, mas tem outros que apenas castigam. Não dá um presente, faz uma contrapartida, você faz a sua parte, eu faço a minha. Isso é educar. Então o Espiritismo acabou com essa ideia daquele pai que confiava uma barba, ajustava um óculos na ponta do nariz e cajado no quengo. Não era assim mais. Deixou de ser assim. O Espiritismo reformou a questão da paternidade e do amor de Deus. As pessoas nascem diferentes por terem praticado em suas diversas vidas coisas diferentes. E como toda ação gera uma reação, significa dizer que cada um arque com as consequências. Afinal de contas, a semeadura é livre, mas a colheita obrigatória. Todos nós temos Jesus dentro de nós, está vendo? Todos nós sabemos. Isso veio de agora? Será? Então a paternidade de Deus foi modificada pelo Espiritismo. Quer ver outra coisa? A imortalidade da alma e a pluralidade das existências. Poxa! Então a justiça divina é assim: eu vou viver uma vez só e depois vou eternamente para o céu ou eternamente para o inferno. Isso matava a justiça de Deus, matava a justiça de Deus. Eu vou fazer só um comentário, eu poderia usar aqui 300 analogias para vocês entenderem. Vou usar uma apenas, porque a maioria de nós aqui é do sexo feminino. Quem é mamãe aí, levanta o braço. Quem é mamãe? Quem dessas mamães ficaria no céu feliz, sabendo que seu filho está no inferno? Onde é que está a justiça de Deus? Afinal de contas, existem várias centenas, milhares de exemplos de famílias com uma base moral sólida, com o amor fecundo sendo apresentado no lar, cujas proles, cujos filhos descambam pelo caminho da criminalidade. Sim ou não? Nós trabalhamos com isso. Nós trabalhamos com isso. Quantas famílias de bem, de pais trabalhadores, honestos, têm seus filhos descambando para o lado? Principalmente aquelas famílias que deram facilidades para seus filhos. Recentemente a gente teve aí a gangue bebê a bordo. Recentemente eu digo assim, para nós homens mais maduros, 20 anos é recente. É recente porque já passou, mas é curto porque talvez a gente não tenha para frente. Mas é recente porque já passou. Todos eles filhos de famílias abastadas que enveredaram pela criminalidade. Pela regra antiga do céu e do inferno, esses filhos iriam para o inferno e os pais, probos, honestos, trabalhadores, educadores, amorosos, com seus filhos iriam para o céu. Mas então não diz nada lá de que Deus apaga a mente de quem vai para o céu, para não lembrar de quem foi para o inferno. Mas apaga a mente, como é que eu vou curtir um lugar onde eu não tenho memória nenhuma?
Então o Espiritismo reformulou a questão da imortalidade da alma. Não pode ser uma chance só. Eu vou falar sobre a chance só com outra analogia. Eu tenho filhos. Os meus filhos erraram e foram castigados e deixaram de ter alguma coisa que queriam por conta do castigo. Mas, passado aquele momento, quando a gente faz aquele scout, aquele resumão, sim, filho, vem cá, você sabe porque você não ganhou tal coisa? Eu sei, meu pai. Por quê? Porque eu fiz isso, isso, isso. E é errado. Eu sei, meu pai, não vou fazer mais. Passou esse momento, começa tudo de novo. Ele tem uma nova chance. Mas na lei de Deus não tinha. O Espiritismo veio reformular isso aí. E quando Jesus, conversando com Nicodemos, disse assim: em verdade eu vos digo, Nicodemos, tu és doutor da lei, não entende disso, você não entende das coisas da terra, que são comuns da terra, mas tu vai entender das coisas do céu, rapaz. É assim, é preciso nascer de novo, da água e do Espírito. Ele acrescentou da água e do Espírito, porque a gente era da alfabetização, lembra que eu falei isso? E ele era um pós-doutor, ele não podia falar, tem que nascer de novo, rapaz, é assim. O Espírito nasce de novo, você morre, vai, nasce de novo e vem, nasce de novo. Isso ia causar um tilt, ele ia ser ridicularizado ao invés de respeitado. Porque quando alguém fala uma linguagem que você não entende, a tendência da gente é menosprezar. A gente não tem a tendência de se esforçar para entender. Contrariou algo que já está arraigado dentro de nós, é mentira, é fake. Não é? Jesus, sabendo disso, ele linkado de boa, não é? Estava linkado com as coisas do universo, falou para nós, acrescentou da água e do Espírito. Por quê? Aí agora a gente vai entender essa passagenzinha, só ela, rapidinho, eu falei que eu ia destrinchar algumas. O povo hebreu achava que a vida tinha se originado na água, e na verdade foi. O planeta Terra era um planeta fluido, não pela ação da água no início, mas pela ação do fogo. Tanto é que o nosso centro da Terra, isso está na Gênesis, gente. No capítulo 7, esboço geológico da Terra. Nenhuma lida, é um capítulo extenso, mas é muito interessante, ajuda muito. E ela foi se esfriando de fora para dentro, e até hoje é assim. No centro da Terra ainda há o magma, ainda é fogo intenso, nenhuma substância da Terra sólida se mantém no estado sólido se estiver no centro da Terra. Ela se decompõe pelo caminho. A temperatura é muito alta. E a Terra foi esfriando de fora para dentro e criando as condições de vida. Esse resfriamento gerou nuvens que começaram a se precipitar como chuva ácida, e etc, etc. Até que bilhões de anos depois, quando a temperatura amenizou mais e as partículas do universo, alguns meteoritos trazidos para cá, criar as condições ideais para o sopro da vida. Emmanuel fala sobre isso no livro, se eu não me engano, Missionário da Luz. Talvez, eu não vou me lembrar agora, mas talvez seja esse livro aí. Mas vamos lá. E aí a vida começou, os hebreus achavam que a vida teria iniciado no planeta da água. Então, a vida na Terra é sólida, mas começou na água. Por isso, da água e do Espírito, das coisas da terra e das coisas espirituais, nascer de novo, corpo novo, só que a mesma alma. Quando ele explica a Nicodemos que a nossa consciência sopra e a gente não percebe. Quem já assistiu o Chosen, aquela série, é muito bacana essa série. Se eu não me engano, é na temporada 2. Ele passa a conversa dele com Nicodemos, se eu não me engano. Assista. É uma sensacional. The Chosen, temporada 2, ele conversando com Nicodemos. E ele diz assim, ó, o vento soprou. Agora a gente sentiu, mas a gente nem percebe o papel do vento. Ele sopra sem a gente comandar. Ele acontece. Hoje nós sabemos que se trata de pressão atmosférica. Alta pressão atmosférica, baixa pressão atmosférica. Então o ar circula
Alta pressão atmosférica empurra para baixo, baixa pressão atmosférica empurra para cima. E é isso que faz o vento acontecer. Hoje nós sabemos, mas a gente estava na alfabetização lá. Então, ele estava dizendo que o Espírito se manifesta quando a gente menos espera, em lugares diferentes e em corpos diferentes. Foi assim que Jesus explicou para Nicodemos, e é assim que o Espiritismo explica Jesus, para dizer que nós somos imortais e que nós vivemos várias existências. O próximo passo que o Espiritismo interpreta, e como interpreta? Agora. Bom, ação e reação. Todo mundo conhece bola de tênis, não conhece? Bola de tênis? Todo mundo sabe, ela quica pra caramba. Já viram um jogo de tênis, né? Aquela bola quica pra danar. Então, eu pego uma bola de tênis aqui, jogo naquela parede, o que acontece com ela? Ela volta. A ação que eu fiz de empurrar a bola para lá, com a mesma intensidade que eu empurrei, óbvio que ela vai diminuindo a intensidade quando passa a distância. Mas se eu interceptar ela aqui, ela volta para a minha mão. Eu jogar com força, ela volta com a mesma força para a minha mão. Ação e reação é sempre assim no nosso planeta. Tudo é assim no nosso planeta. Significa que tudo que a gente faz volta para nós. Gente, a gente não fala aqui de energia o tempo todo. A gente não fala de energia o tempo todo. A gente não diz que o Espírito é a energia. Quando a gente fala e oferecer uma prece para alguém, o que é que nós estamos transmitindo para esse alguém? Energia. Nossas vibrações energéticas vão para lá, naquela pessoa que a gente pensou. Eu quero fazer uma prece para minha mamãe que já desencarnou. O que vai acontecer? Eu vou lembrar dela, mesmo que seja da imagem que eu conheço dela dessa encarnação. Mas se eu não lembrar da imagem dela desta encarnação, a energia vai para aquele espírito que foi minha mãe desta encarnação? Suponhamos que a minha mãe morra no meu parto e eu não tenha visto minha mãe, e como adulto eu ofereço uma prece à minha mãe. Vamos supor que eu nunca tenha visto uma foto dela, não sei como era a imagem da minha mãe, mas ela me pariu, me pôs nesse mundo. Se eu fizer uma prece para a minha mãe, sem saber quem ela é, chega lá, meus irmãos? Ou não chega? Chega. Significa dizer que os efeitos podem ser invisíveis. Eles têm que fazer sentido desta forma, porque se há efeito em tudo, tem que haver causa em tudo. Eu não posso, por exemplo, receber um xingamento do nada. Receber um xingamento, se pelo menos para aquela pessoa que me xingou, eu não tiver feito alguma coisa. E vai até no limite do inimaginável, eu vou explicar. Eu passei com uma camisa do Flamengo recentemente. Você sabia que o Flamengo é campeão de tudo? Você sabia? Flamengo é campeão de tudo? Sabia? Sabia não? Fiquem sabendo, viu? Eu passei com a camisa do Flamengo ali, e uns amigos meus, todo lá na rua, que são torcedores do Bahia, gritaram um impropério para mim. Na minha cabeça, eu não produzi nenhuma ação que justificasse aquele xingamento. É claro que xingamentos deste tipo, entre amigos, acaba sendo jocoso, é brincadeira, a gente tolera, acha até engraçado. Eu acho até engraçado. Nesse caso, dos torcedores adversários, secadores que a gente chama, né? Vamos lá. Então, eu acho que eu não fiz nada para merecer aquele xingamento. Mas eles me viram com a camisa do Flamengo, acham que estão no direito de xingar. Vejam que as reações, muitas vezes, vêm de ações que a gente acha que não praticou. Quantos de nós nos importamos com uma frase que foi dita de malcriação para a mamãe? Minha mãe faleceu em 1986. Eu era aluno do primeiro ano da academia. Não sei se os senhores se recordam disso. Dia dos Namorados, 12 de junho. A academia liberou. Estava tendo o jogo do Brasil. Na Copa de 86. Eu nem me lembro qual o jogo. Não sei se foi o jogo com a França. Não me recordo agora. Não, mas se eu fizer um esforçozinho, eu vou me lembrar que jogo foi. E eu passei pela casa da namorada,
12 de junho, entreguei um presentinho, que tinha passado no shopping antes para comprar, entreguei um presentinho e fui para casa e encontrei minha mãe morta. Ela tinha falecido, segundo a necrópsia, às 11 da manhã. Eu cheguei umas 16 para 17 horas em casa. Por isso eu perguntei se o senhor se lembra, porque isso gerou uma comoção na academia, enfim. Foi o então Capitão Campos, que foi dar assistência para mim lá, que eu fiquei meio atônito assim, né? Mas dei aquela respirada, recuperei, ajudei, troquei a roupa dela, fizemos tudo lá. Pois bem, então, quando a gente sofre essa ação, o que é que manifesta em nós como reação? Quando a gente não sabe que aquilo ali é um ciclo natural das coisas, a gente acaba se deixando levar pela melancolia, fica traumatizado, sofre muito, chora demais, enfim, deixa a vida despencar. Vamos lá, né? Falar que seja dessa forma aí, muitos reagem dessa maneira. Já outros não reagem dessa maneira. Houve uma ação e a gente pode escolher como reagir. Tem que passar pelo crivo da boa vontade e da força de vontade e da perseverança. Nós temos que saber como que a nossa fé nos guia, para que a gente tenha a reação certa para o estímulo certo. Ou para o estímulo errado, ter a reação certa. Bom, a frase é essa aí. Mesmo que o estímulo seja errado, nós precisamos ter a reação certa. Fácil? Não é. Nós somos seres num planeta de expiação e provas. Consequentemente, viemos aqui para aprender através de uma expiação, sofrendo as angústias, etc. Ou passando por provas, e é muito simples de explicar. Eu gosto de analogia, já disse a vocês. Deus quer que a gente seja humilde. Então Ele dá uma encarnação para a gente aprender a humildade. Bota a gente pobrezinho, passando dificuldade, enfim. A gente aprende a ser humilde. E aí, outra encarnação, a gente não foi muito bem naquela ali anterior, bota outra, menos sofrimento, assim, mas ainda com penúria, tendo que trabalhar muito para se manter, se sustentar, enfim. E assim vai, até que ele percebe a espiritualidade, né? Percebe, bom, eu acho que ele já está pronto para uma prova. Então a gente espiou, aprendeu, teve as aulas ali e agora vai fazer a prova. Aí ele dá uma encarnação para a gente nascer rico. E muitos de nós fracassamos, né? Nessa prova. Tem uma literatura vasta dizendo sobre os equívocos praticados com relação à riqueza, quando a gente vem neste mundo, quando deveria dividir, pelo menos em parte. Houve uma lição aqui anterior, não se pode servir a Deus e a Mamon, que não significa abdicar da sua subsistência, mas dividir o que sobra com aquele que tem menos. Não foi isso que foi dito aqui? Há poucos instantes, numa leitura feita pela nossa irmã. Então é assim que funciona. Toda ação tem uma reação. Agora, a lei de Deus não é para nos punir, não, meus irmãos. E aí, quando eu estava nessa habilidade aí do Igor, eu fazia alguma coisa. Quem já ouviu essa frase da mamãe? Não faça isso não, que papai do céu castiga. Quem já ouviu essa frase da mamãe? Eu ouvi várias vezes. Eu morria de medo daquele velhinho de barba branca, cabelão com cajado, dá uma cajadada no meu quengo, pum. Morria de medo, porque era o medo que convencia. As religiões faziam isso. O Espiritismo acabou com isso. Ele diz para nós que a gente vai ter coisa boa se fizer coisa boa, e vai ter coisa ruim se fizer coisa ruim. Deus não joga dado, não, meus irmãos. 7, Dutra. Pã e Dutra. Pã, pancada, porrada e Dutra. Não é assim que Deus faz, não, meus irmãos. Dutra deve ter feito alguma coisa para poder sofrer uma cajadada. E aí vem o Espiritismo, transformou o que Jesus falou, que é a lei do amor, incompreensível. Porque os pais também não castigam seus filhos? Quem é papai, quem é mamãe, também não castigou seus filhos, ou não castiga ainda? Eu ainda tenho um de 14. Tira nota baixa.
sem televisão. E assim vai, a gente vai negociando assim, essas coisinhas. Mas eu vou dar uma segunda chance para ele, claro. Eu vou dar. Então o papai também castiga, mas aquele castigo só vem porque toda ação tem uma reação. Então o Espiritismo modificou a compreensão da justiça divina do pai amoroso ou do pai vingativo, transferindo a responsabilidade para o filho e não para o pai. Jesus falou em caridade, meus irmãos. Tem uma frase boa de Jesus, eu vou começar e como ele está dentro de nós, todos vão responder. Quando fizerdes a um destes, exatamente. Ele falou isso aí da caridade. Quem pode dizer outro da caridade sobre Jesus? Não saiba. Quem sabe outra frase de Jesus sobre caridade? Essa aí, Kardec se apropriou dela. Jesus falou em algum momento de igreja, meus irmãos? Só quando ele disse assim a Pedro: sobre ti, Pedro, que é a minha rocha, se edificará o meu evangelho. Ele disse evangelho, e nossos irmãos traduziram para a igreja. Porque na verdade é dentro da igreja que se professa o evangelho. Quando deveria todo mundo entender que a igreja não é um templo, a igreja é uma sensação. A igreja está dentro de nós. Nós somos a igreja. Foi o que Jesus quis dizer. De fato, Pedro foi o maior pregador do evangelho. E aí foi crucificado também como Jesus, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo para não ficar igual ao mestre. Né? Igual ao mestre não, peraí, de cabeça para baixo. O amor ao próximo é um imperativo da lei de Deus. Tanto é que ele, ao resumir as leis de Deus, que as leis mosaicas modificadas por Moisés tinham mais de 1000 artigos. Cada vez que o povo ia inventando uma peripécia, era um código penal completo, a lei mosaica. E ela está, em parte, expressa no Velho Testamento. Em Deuteronômio, por exemplo, tem várias passagens que expressam a lei mosaica, transmutando para Deus a responsabilidade do dito. E eu vou explicar uma. Deus disse assim, entre aspas: se teu pai, tua mãe ou teu irmão não adora a Deus, mata-o. Era a lei mosaica e foi transmutada em Deuteronômio como palavra de Deus. Vejam lá o Velho Testamento, nós vamos ver vários absurdos. Nós temos uma palestra prontinha, boa, que vocês vão adorar. Deus não existe, onde a gente cita essas passagens do Velho Testamento contradizendo Deus, a essência de Deus trazida por Jesus. No mesmo livro tem a antítese do que Jesus falou, no mesmo livro, no Velho Testamento. E eu exponho aqui, em mais ou menos 45 minutos, várias passagens que para nós espíritas não fazem sentido nenhum, porque o espiritismo modificou esse Deus vingativo, punidor, matador. A passagem de Josué, me ocorreu aqui agora, a passagem de Josué: soa tuas trombetas. Você estava 10 anos tentando entrar em Jericó e não conseguia. Ó, já estou de saco cheio, Deus te amou. Já estou de saco cheio. Ó, Josué, soa tuas trombetas aí, que essa muralha vai cair. Você entra e passa a fio de espada todos os seres vivos. Josué soou as trombetas, não é que houve um terremoto e a muralha caiu, e Josué entrou e matou todo mundo. Aí Josué pegou os animais, porque o povo hebreu precisava comer, pegou os rebanhos tal, de Jericó, etc. Poupou as crianças também, levou algumas crianças, ficou com pena de matar as crianças, levou as crianças e os animais, e foi repreendido lá adiante por Deus. Eu não disse que era para passar fio de espada todos os seres vivos, porque você trouxe os rebanhos e as crianças. É a antítese do que Jesus falou, completamente o oposto do que Jesus falou, e está no mesmo livro. Então, isso fez com que a nossa fé raciocinada refutasse determinadas coisas, e Kardec é muito pontual nisso.
use a razão para entender o que Jesus falou, que o Evangelho é Jesus. Então use sua razão. E ele colocou como imperativo o que mais Jesus falou. E como lema da doutrina se apropriou da frase: fora da caridade não há salvação. Porque amar ao próximo está entre os 2 mandamentos que Jesus resumiu toda a lei mosaica. Aquelas 1000 e tantas leis que estão transcritas cá no Velho Testamento. Ele transmutou em apenas 2: amar a Deus, que deve continuar, que o motivo de nós amarmos ao próximo é porque nós amamos a Deus. E quando fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fazei. E já que a gente não chega em lugar nenhum se não passar por Jesus, o que é que nós devemos fazer, meus irmãos? Amar ao próximo. Veja como o Espiritismo modificou a visão. E aí agora, eu converso aqui com o Coronel Dutra, converso com o Coronel Anselmo, vou ali, converso com o meu irmão ali, meu colega ali, e vou daqui a pouco converso ali com vocês, converso comigo, bato um papinho. Comum? Normal isso? Porque isso deve mudar quando a gente não está no corpo. Alguém aqui acha que quando fala com mamãe e papai, oferecendo uma prece a eles não ouvem? Alguém acha que eles não ouvem? A gente ora para papai e mamãe, ainda ora. Quem tem um ente querido que já desencarnou e ora por ele. As energias chegam. Vocês já me disseram que acreditam que as energias vão, mesmo que eu não tenha nunca visto aquele parente. As energias chegam lá. Ótimo, beleza. E eles ouvem quando a gente fala. E agora? Nós sabemos que ouvir é uma situação física, não é? Que o espírito tem sensações, não é audição exatamente como é aqui na Terra, não. Essa audição aqui da Terra, ela é limitada ao corpo físico. Quando a gente sai do corpo físico, a gente ouve em frequências inimagináveis. A gente ouve de forma diferente. Inclusive, eu acho que foi Neio Lúcio que disse que a música que nós ouvimos aqui não faz sentido nenhum na espiritualidade, porque a frequência vibratória, sonora, é tão diferente que a mais linda música daqui não faz sentido para o espírito. Então, quando a gente vem aqui, quando um virtuoso vem aqui, um Beethoven da vida, toca aquela sinfonia maravilhosa, é ele tentando trazer para cá o que reverbera no universo espiritual. E não é lindo, não nos parece lindo? Imaginem ouvir isso sem as limitações do corpo físico. Portanto, o ouvir do Espírito está em a gente emanar o nosso pensamento para ele. Se a energia chega, significa que ele está nos ouvindo, significa que está nos sentindo. Portanto, nós estamos nos comunicando. Não é inacessível o Espírito desencarnado ao Espírito encarnado. Somos todos iguais. Viemos da mesma origem. Apenas nós aqui, neste momento, temporariamente, estamos encarnados. Mas a comunicação entre nós é possível. Quem já ouviu? Quem sonha frequentemente com a mesma pessoa? Tem alguém aqui que passa por isso? Tem? Quem ouve vozes de pessoas que vocês não sabem quem são, mas ouvem? Alguém passa por isso? Ouve? Ah, tem um amigo que passa por isso. Quem vê? Quem vê? Ah, tá vendo? Tá vendo? Mas alguém vê? Tá todo mundo tímido. Ah, peço por favor, quem não tomou banho, não levante o braço para não incomodar a pessoa do lado. Mas pode fazer assim, ó. Viu? Para participar. Eu entendo bem vocês. Não é o meu caso, mas eu entendo vocês. Portanto, comunicar-se é preponderante. É preponderante. Comuniquem-se. Entre nós aqui e entre nós e os que estão lá. Façam isso. Orem por eles. Conversem com eles. Eles estão ouvindo. Com exceção, obviamente, de quem já reencarnou. Mas como a média reencarnatória, assim, ela é extensiva, é mais extensa do que uma vida aqui na Terra, porque lá o tempo também corre diferente. Um piscar de olhos significa um século para a espiritualidade. O tempo é irrelevante,
é um conceito diferente de tempo na espiritualidade, então é bem capaz de eles estarem nos ouvindo. Creiam nisso para que a comunicação não encerre, e foi o que Jesus quis dizer para nós, que os anjos dos céus vos ouvem através das suas orações. Os anjos dos céus são as pessoas que lá estão, mas como ele não podia falar para os alfabetizandos tudo. Vamos lá. Conceito de Deus. Para o Espiritismo, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele é a inteligência, ele não é um velho, ele não é uma mulher, ele não é uma personificação, ele não é antropológico. Ele é uma energia, ele é uma inteligência, a causa de tudo. Portanto, quando a gente diz assim, Deus está nessa mesa, a quinta essência de Deus está. Vamos lá, eu gosto de analogia. Vamos supor que a gente vai dividindo aqui os átomos, as moléculas, aí divide os átomos se dividem em íons, prótons e nêutrons. O íon já é o quark, já é uma divisão do íon, e assim vai dividindo, vai chegar numa partícula, que essa sim é indivisível. Chama-se fluido cósmico universal, FCU. Essa partícula é que dá origem a tudo. Essa partícula é a essência de Deus. E essa é indivisível e imutável por causa da perfeição. Entenderam? É por isso que Deus está aqui. Porque começou isso aqui com o FCU lá. E nós também somos Deus, porque para criar o Espírito ele tira de si e manifesta em nós. Então nós também somos partículas de Deus. Portanto, precisamos viver com Ele. Ele está dentro de nós. É isso que é Deus para o Espírito, para o Espírita. Vamos lá. O Pai Nosso. Todo mundo aqui sabe o Pai Nosso? Há uma grande questão sobre a prece. A prece para o Espiritismo, ela serve para pedir, louvar e agradecer. 3 finalidades da prece. 3 finalidades basiconas da prece. Muitas vezes a gente pede e obtém e depois esquece de agradecer. Mas, antes de tudo, antes de pedir e de agradecer, aqueles que não são ingratos e lembram de agradecer, porque pedem, antes devem louvar a Deus. Como é que se louva a Deus, meus irmãos? É com palavras apenas? Com atitudes. Porque Deus está dentro de nós, nós não somos partículas de Deus. Então nós estaremos honrando a Deus, fazendo as coisas que Deus gostaria que nós fizéssemos. Para este mundo é apenas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí estaremos honrando a Deus. Simples, fácil, não é fácil? É por isso que a gente está fazendo isso todo dia, né? Porque é fácil, né? Mas aí veio Jesus. Aí eu vou lá adiante para a prece, ó. A prece, pedir, louvar e agradecer. Muita gente questiona as preces decoradas. Nós temos no nosso evangelho, ao final, uma coletânea de preces. Muita gente diz assim, a prece decorada não vale não, você fala decorada, nem pensa, nem nada. Vamos lá. Orar, meus irmãos, significa momento, não é? Não importa a prece que você faz, não, mas significa momento. Estou angustiado, fazendo alguma coisa aqui, oh meu Deus, me proteja de Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Não tem validade esta prece. Foi a minha fé que me levou a fazer. Quando Jesus proferiu essas palavras, que nós decoramos, todos nós sabemos aqui, quando ele proferiu essas palavras, ele analisou até a reverberação sonora no universo. Quando nós emanamos uma prece, nós expandimos nossa energia. Expandimos. O que Jesus fez facilitar, para a gente poder fazer uma prece quando está na iminência de acontecer um acidente. A gente fazer o Pai Nosso está em sua santificado rapidinho ali. Para a gente poder fazer essa prece também no momento de angústia. Meu Deus, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Porque a gente não vai lembrar no momento de nervosismo. Não, eu sempre esqueço do microfone. A gente não vai lembrar no momento de nervosismo, no momento de angústia, no momento de perigo. A gente não vai lembrar de fazer uma prece elaborada, bonita. Não vai lembrar. A gente faz o Pai Nosso. É claro.
Claro que tem validade, vale sim, se foi Jesus que nos ensinou. E este Pai Nosso, ele reverbera no universo e chega até os ouvidos de Jesus. Fala, meu irmão, pois não. Desespero e socorro a Deus. Me ajude, meu Deus, que todo faz. Também. Até uma avião estava uma pessoa disse que o avião estava com motor. Exatamente. Conseguiu. Mas ele só falava isso, meu Deus, me ajude, até o avião pousar. Pois é. Às vezes não pousa, às vezes cai. Faz parte também. O desespero, né? Isso, mas quando a gente está no momento de atender, atende. Mas o que é que não pode mudar? É a essência, é a ligação com Deus, a necessidade de estar com Ele e de pedir a Ele. Portanto, o Espiritismo não condena o Pai Nosso. O Espiritismo até prefere que se faça. É preferível o Pai Nosso do que coisa alguma. Cadê? Bora. Isso aqui. Misericórdia e reencarnação. Deus é misericordioso? Todos acreditam na misericórdia de Deus? Todos acreditam? Pois o Espiritismo revela a misericórdia divina. Não se manifesta por castigos eternos, mas sim pela oportunidade de reencarnação. Essa é a misericórdia de Deus. O tempo. É isso mesmo. Eu sabia que não ia dar tempo. Mas vamos lá. Nascer de novo. A entrada no reino de Deus. Ele ensina que a entrada no reino de Deus exige uma nova forma de viver. Enfim, em suma, nós precisamos fazer uma reforma íntima, uma mudança interior. Precisa-se mudar para ser digno de se melhorar. E o reino de Deus, meus irmãos, é o lugar para onde nós vamos. Não importa onde seja, geograficamente falando, o reino de Deus é o lugar para onde nós vamos. Agora, ele pode ser escuro e feio, ou pode ser brilhante e lindo. Vai depender da nossa mudança interior. É assim que se entra no reino de Deus. A reencarnação como justiça divina. Vamos lá, né? É muita coisa. A semeadura e a colheita. Lembrei daquele amigo que falei contigo, minha irmã, que vai vir aqui. Vocês vão fazer a mesma coisa com ele. Justiça divina nas obras. Vamos lá. Mandamento maior aqui. O mandamento maior ensinado por Jesus resume a essência da moral cristã, que procura estabelecer um relacionamento harmonioso entre todos os seres. Esse mandamento é um convite à vivência da moral em todas as esferas da vida, promovendo o respeito e a solidariedade. E eu vou parar por aqui, ainda tem um bocado de coisa. Eu vou parar por aqui, vamos lá adiante. Só o último slide, para a gente ver uma imagem legal que tem aqui. Olha quanta coisa, tá vendo? Aqui, vamos lá. A verdadeira essência dos ensinamentos de Jesus, segundo o Espiritismo, se manifesta na transformação do ser interior. Aquilo que eu falei, a reforma íntima que os espíritos precisam fazer. Os espíritas são chamados a praticar os princípios do Evangelho no cotidiano, promovendo esta reforma íntima e o amor ao próximo como pilares da vida em comunidade. Tem que partir de nós. Tudo parte de nós. Portanto, Deus é justo no sentido de nos dar exatamente aquilo pelo que nós precisamos passar. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Nós também agradecemos. Só temos a agradecer por tantos e tantos ensinamentos, por várias, apesar de sobrar um pouquinho, né? Mas, só confirmando o que você falou, nós temos aqui sim o estudo todas as terças-feiras. Nós temos aqui o Wesley às 19 horas e convidamos também o povo da internet, pessoal maravilhoso aí da internet, né, a participar, a conhecer de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, porque de tanta coisa e tantos esses assuntos aqui que nosso irmão Josney trouxe e que ficou ainda aí assunto para estudo. Todos estão convidados aqui. E nosso irmão maior também disse aqui, Jesus, vós podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais.
né? Mas Só acabou, lembrando. acabou que deu uma compensada, porque teve um atraso, né? No início da sua fala. Então, Tá bem. Pois Você tá é, ocupada, tá não? tudo certo. Eu vou voltar em julho, é julho, né? Ou é junho? Em julho. Pronto, aí tem mais assunto aí. Vou ver se eu trago um negócio mais condensado. Que é Ô, Castilho, professor, uma observação. Você falou aí quantas pessoas, quantas religiões, né, sem a religião católica, cometeram atrocidades em nome de Deus. Você colocou ali, né, o exemplo de Josué, em Roma, isso. Então é uma coisa assim que e a gente vê hoje algumas religiões, infelizmente, ainda com esses pensamentos, né, do Deus vingativo, né, da morte, da vingança, da raiva, né? Ou seja, não vê o ser humano, né, como é sempre pregado no Evangelho, no Evangelho. E isso entristece, tanto que até na doutrina espírita, se tem aqui algumas vezes, vou citar sempre, a gente tem que deixar desses aprisionamentos de achar essa figura do umbral, a punição, o medo, né? A questão da religiosidade, a casa como um templo. Você foi feliz aí. O maior templo não é o físico, não é isso aqui, é dentro de você. O centro está dentro de você. Isso aqui, como se fosse apenas um instrumento para a gente fazer daquelas coisas que a doutrina prega para a gente multiplicar. Mas se não houver transformação interior, não adianta nada isso aqui. Tempos de ouro, coisas bonitas, se você não come, não transforma. Esse é o objetivo. Você foi muito feliz aí que você colocou, dentro do roteiro, essa figura da mudança. Muitas reflexões. Muito bem. Nós vamos só reforçando os avisos do artesanato. Nós temos aqui, temos aqui as entregas, recebemos, né, materiais para enxovais, para cestas básicas. E estamos aqui, não só de portas abertas, como de corações também abertos para receber todos esses donativos, todos esses momentos vividos aqui, que são bem-vindos, que são um aprendizado. Agora vamos ao nosso momento de oração, de agradecimento, pedir, sim, e o passe, nesse momento, será coletivo. Aqueles, por favor, vamos buscar sentir esse momento, agradecer pela oportunidade, agradecer por estar aqui, sentindo, aprendendo e poder levar todas essas riquezas para o lar, para aqueles necessitados, os meus familiares e todos aqueles que eu vou encontrando no caminho, mas que eu possa, acima de tudo, me fortalecer nesse amor maior. Jesus, Maria, José e o nosso Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade,
céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, ó Pai, cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Lembrando, no próximo sábado, vamos ter aqui o subtema, os pilares da Casa Espírita, com a palestrante Ednólia Peixinho. Obrigada a todos, saúde e paz. Que estrela é essa que surge e desce imponente? Qual corredeira de luz? Ah, é a divina promessa, é o santo amor que nos vela, o anjo que nos conduz. É o olhar puro em carinho que volta compadecido a aliviar nossa cruz. É o nosso guia perfeito, nosso mais puro modelo. É nosso irmão, é Jesus. Vem atender ao chamado dos tantos desesperados que clamam por redenção. Vem pelas mães que suplicam, cura, Jesus, o meu filho, das quedas na ilusão. Vem também pelos felizes que oram, Jesus, nos visite nesta noite especial e faz em definitivo de nossa alma o teu ninho. Nasce, Jesus, é Natal e faz em definitivo